bem? Aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui, se inscreve que tem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Então, ontem a gente já falou aqui, né, sobre Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite, sem spoilers, mas hoje o vídeo ele vai ser mais dinâmico porque a gente tá aqui só pra falar de spoilers. Eu aviso logo no começo que se você não assistiu ainda a minissérie da Netflix, espera e assiste pra depois vir nesse vídeo, porque a gente vai falar de muitos spoilers, principalmente da trama principal da história. Já elogiei pra caramba o trabalho do Mike Flanagan em toda a trilogia dele de horror, né, desde Residência Hill, a Mansão Bly, e agora a gente tá falando sobre Midnight Mass. Então não vou falar mais só sobre a obra, agora a gente vai explorar a série em si. Já começa o vídeo falando do protagonista, né? Eu digo que é protagonista porque foi o primeiro a aparecer, que é o Riley, que inclusive eu chamei de Ryan várias vezes no vídeo anterior. Desculpa, é a mania, mas enfim. Já começa falando sobre ele. Ele é um personagem tão interessante, tão importante pra trama, porque a gente sabe, né, desde o começo que ele é extremamente religioso. Ele era um padre já, né? E a gente vê, conforme vai rolando a história, que ele também foi coroinha. Então ele era uma pessoa extremamente religiosa, dentro de uma família extremamente religiosa também. E ele causou o acidente, né, por conta de bebedeira, ele matou uma adolescente. E a gente vê que mesmo nessa cena, que é logo no começo, né, da série, a gente vê que ele pede perdão, né, a Deus, e a gente vê que ele é extremamente temente a Deus, só que alguma coisa muda depois disso e ele passa a não mais acreditar, né, na religião por conta do que aconteceu, e ele começa a questionar. E se tem uma coisa que eu achei interessante é justamente esse panorama do personagem, que ele era religioso, porque de todas as pessoas, né, tem nessa trama, quem mais pode questionar é justamente o Riley, porque ele tem propriedade para isso, ele estudou os livros por muito tempo, ele fez seminário, então ele sabe do que ele está falando. Então ver uma pessoa que sabe disso, que estudou isso a vida inteira, questionando, foi muito interessante. A visão do Riley, né, cética, é totalmente justificada, justamente porque ele é uma pessoa religiosa, que ele causou a morte de alguém. O que faz isso na cabeça de alguém, principalmente de um padre? Então é muito justificável o fato dele questionar o padre e as coisas que estão acontecendo, né, o tempo todo na trama. Como eu falei antes também, existem muitas pessoas que cresceram com famílias religiosas, como no caso do Riley. Então, você, se é uma pessoa religiosa, não sei, provavelmente e cresceu em uma cidade pequena, você sabe que se você tenta rejeitar uma religião, você cresceu nela, muitas pessoas da sua família ou da sua cidade vão te rejeitar também. E a gente vê isso acontecendo na pele do Riley, né? Ele mostra que a cidade mesmo, ela olha ele com outros olhos depois de tudo que aconteceu. Não só por causa do acidente, mas porque ele também não frequenta mais a igreja, né? E agora a gente fala sobre outro mistério, que é o padre, né, gente? O Padre Paul. Desde o começo, não sei explicar como, mas eu já sabia que ele era o Monsignor da história. Eu sabia que era. Eu não pensava que ele era só um padre novo, porque ele sabia demais sobre o Monsignor, eu achei meio esquisito. Então, desde o começo eu sabia que era esse padre mais velho de alguma forma, talvez rejuvenescido, e eu fiquei feliz em saber que eu acertei. Mas não acertei totalmente a trama dele, eu só acertei que era ele rejuvenescido, mas o caminho que chegou até aí pra gente descobrir isso me surpreendeu demais. Falando sobre o personagem, a índole dele, né, do Padre Paul, assim, é um personagem tão complicado, os monólogos dele foram excelentes, tipo, fazem até pessoas que não têm as crenças acreditarem no que ele tá falando. Isso se dá com certeza pela performance do Hamish, né, que é o ator. Mas eu gostei que o Padre Paul, assim como grande parte dos personagens da minissérie, eles são extremamente tridimensionais. Ele não é necessariamente só bom ou ruim, ele é totalmente tridimensional e muitas coisas que ele faz ou ele fala, a gente percebe que ele está realmente tentando ajudar de alguma forma. Eventualmente a gente descobre, né, que tem um plano por trás disso, mas no começo a gente sente que ele realmente quer ajudar aquela população da ilha, né? E da forma que ele fala, a gente consegue entender que ele tem boas intenções até um certo ponto. Mas já diz aquele ditado que eu não sei falar certinho, mas acho que que o inferno ele é pavimentado de pessoas com intenções boas. E é basicamente isso. É no caso do padre. A gente sabe que ele tem uma motivação além, né, do que está sendo mostrada no começo, mas mesmo assim, no fim das contas, o que ele estava fazendo era tudo
por ele mesmo e não pelos outros da cidade. Eu gostei da trama, né, do padre, de que ele voltou na cidade pelo amor da vida dele, né, e pela filha dele também, né, tanto pela namorada quanto pela filha dele. E assim, a gente vê que ele tá olhando muito a doutora e a gente fica pensando, putz, acho que ele é preconceituoso porque a doutora é lésbica. Mas no fim não era nada disso, no fim é porque era filha dele. Assim, o sacerdote, ele foi o primeiro a pecar, né? E ele tem aqueles monólogos pesados, mostra uma pessoa confusa, mas ao mesmo tempo esperançosa. Então são muitas camadas, mas ele não é o único. Todos os personagens têm várias camadas. E quando a gente descobre que esse padre, ele é o Monsenhor, o idoso, desde o começo, tudo faz sentido. Agora faz sentido por que ele sabe que a Lisa sofreu um acidente, ou por que ele sabe demais do povo da cidade. No momento que ele é mordido pela criatura lá na Terra Santa, a gente percebe que por um momento ele duvida da própria fé dele. E assim, ele vê essa criatura como um anjo porque a criatura mordeu ele tá lá morrendo, e ao mesmo tempo essa criatura dá o sangue pra ele e ele volta à vida e até rejuvenesce. É claro que ele não vai ver essa criatura como um predador. Se coloca no lugar desse padre, uma pessoa extremamente religiosa que tá numa Terra Santa e que encontra uma criatura que não só devolve a vida pra ele, como rejuvenesce ele. Com certeza ele não ia pensar que era um vampiro ou um monstro, com certeza ele ia pensar que é um anjo. Pelo menos eu acho que no começo ele acreditou muito nisso. Muita gente ficou brava porque a série não menciona a palavra vampiros, mas assim, preciso explicar uma coisa que como alguém que escrevia pro The Walking Dead Brasil, eu conheço muito de zumbis, então vamos lá. Tem esse conceito, né, essa regra meio que silenciosa em Hollywood, que em séries e filmes que relacionam vampiros e zumbis, as pessoas daquele contexto não sabem da existência de vampiro e zumbi. Elas não sabem nem o que é a palavra. Algumas sabem, mas a maioria não. Imagina que existem vampiros na vida real, né? E nós nunca tenhamos visto nenhum filme, nenhum livro, nem a palavra vampiro a gente ouviu falar. Como é que a gente vai saber o que é um vampiro? Vocês entendem? É assim que as séries abordam essa temática, não só para tentar pular, né, aquele negócio de copyright, porque algumas criaturas elas têm trademark, elas são protegidas por copyright, mas vai muito além de proteção de trademark aí, vai mais para essa parte de explorar de como seria se o conceito das criaturas não existisse naquele mundo. Então basicamente assim, como que a gente saberia o que é um vampiro se a gente nunca tivesse lido um livro ou visto um filme falando a palavra vampiro ou explicando o que é vampiro? É assim que os personagens dessas tramas, principalmente de Midnight Mass, veem essa criatura achando que ele é um anjo, quando claramente ele é só, literalmente, um vampiro, né? Nem vampiro ele parece, aliás, parece um demônio. Mas mesmo assim, imaginem que as pessoas dessa série, elas não têm esse contexto. E agora a gente volta pra trama principal falando de uma das personagens mais trágicas, que é a Erin Green. Ela tá grávida, né? E a gente consegue perceber na trama sutilmente que ela foi vítima de violência doméstica e que ela tá sozinha. E novamente o povo da cidade, que é extremamente religioso, julga ela justamente por ela não ter um marido. Talvez eles até culpem pelo que ela passou. Dá pra sentir um pouquinho disso da forma que eles tratam ela. E ela sofre demais na trama. Não me espanta que os habitantes de Crockett realmente tratassem ela daquela forma, porque, como eu falei, as pessoas que elas são mais religiosas, mais fechadas, elas têm os conceitos delas. E quando as pessoas saem daquele conceito, é muito difícil elas aceitarem. Então, elas viam, sim, a Erin como mais uma pária da sociedade lá, né? Que era, ela é grávida e solteira, sabe? E ela mesma, personagem, ela sente que ela é tratada assim. E aí depois ela sofre mais porque o bebê dela morre. Na verdade não morre, ele desaparece, né? Porque ela consome o sangue do vampiro. Eventualmente, óbvio que o corpo dela para de produzir células vivas. Isso é muito triste. O diálogo dela sobre vida, morte e fé com o Riley e falando sobre o falecimento do bebê, né, que nem veio a existir, extremamente pesado. E um dos melhores diálogos da série, que ele até é trazido de volta lá perto pro final. E eu acho que a personagem foi extremamente trágica. Ela é obrigada a ver o melhor e único amigo dela se sacrificando na frente dela, não foi uma escolha dela.
Eu nem imagino como isso pode ter sido traumático para a personagem. Apesar de que pro contexto é uma cena importante, imagina o que se passa na cabeça dela de ver o Riley fazendo aquilo na frente dela. Foi extremamente pesado, então ela é uma personagem muito trágica, mas ainda assim ela sai como a heroína da história. Falando de outros personagens trágicos, a gente tem o Joey Collie. Nossa, como eu chorei com ele. Primeiro a morte do cachorrinho dele, que é o único amigo por causa daquela horrorosa da Bev Keane que envenenou ele. Tipo, não tem nada mais baixo do que o que ela fez com ele. Ele é um homem que ele sofre com o alcoolismo. Todo mundo da cidade trata ele como pária, não só pela bebedeira, mas porque ele causou, né, um acidente na menina e ele fez uma menina que era querida da cidade se tornar paraplégica, né, depois que ele atirou nela sem querer. E assim, as pessoas viam ele como um lixo, literalmente. Ou como o próprio personagem diz, invisível aos olhos delas. Então, quando ele desaparece, quando ele morre, as pessoas meio que não dão a mínima. Quem dá a mínima pra ele são só duas pessoas, o xerife, né, da cidade, que é o Hassan, e o próprio Riley, que também sofreu com a bebida e até tenta ajudar. Eu gostei que o padre também faz aqueles encontros do AA, e a gente até vê o Joey tentando melhorar, mas infelizmente pelas circunstâncias ele acaba sendo morto, né, vira comida, e mostra muito como a sociedade da vida real trata pessoas que são viciadas, como se elas fossem invisíveis, como se elas não fossem dignas de ter uma vida, né, ou de tentar se reerguer. A série ela mostra bem esse lado, porque realmente é isso, ele some. As pessoas elas só estavam torcendo o dia que ele fosse sumir de verdade e ele sumiu. Falando agora sobre quem eu acho que realmente é a vilã da história, Beverly Keane. Eu acho que ela é a personificação de tudo que há de ruim numa pessoa. Ela é preconceituosa, ela é islamofóbica, ela acha que ela é melhor do que os outros. A mãe, né, do Riley, ela exemplifica bem o que a Beverly é. A Beverly odeia o fato da ideia de que Deus possa amar outras pessoas, como por exemplo até o Joey Collie, como ele ama ela. Ela quer ser melhor do que os outros, ela acha que ela é melhor do que os outros por ela estar em mais contato com a religião. E a gente conhece muita gente assim, né? A gente conhece muitas pessoas retrógradas assim, que querem controlar o que a gente lê, o que a gente consome. E o mais tenso é que isso existe na vida real. Ela é uma personagem que até parece caricata da primeira vez que a gente vê. Só que quando a gente pensa nas figuras que estão agora, nesse momento no poder, a gente pensa, isso não é uma ficção, isso é a realidade. Ela queria censurar, né? Ela queria colocar lá as bíblias na escola, ela tem aquele diálogo pesado, horroroso, que ela é extremamente preconceituosa com o xerife Hassan, que, né, é muçulmano, e essa cena faz a gente assim, dá vontade de dar uma voadora na tela quando a gente vê ela falando da forma que ela fala. Que assim, ela tá despejando racismo e islamofobia na cara dura, no meio de um ambiente escolar. E as pessoas elas ficam caladas, elas não respondem. A única que tenta responder, ela não tem o poder pra literalmente calar a Bev, né, de alguma forma. Isso é muito frustrante. E a série mostra como as pessoas são capazes de usar escrituras, né, ou livros sagrados, né, para atingir interesses próprios. Elas às vezes deturpam, às vezes não, grande parte das vezes elas deturpam os escritos, modificam ao bel prazer para literalmente manipular as pessoas. Isso mostra que a informação não é o maior poder, e sim a manipulação. A Bev faz isso, o próprio Padre Paul também faz isso, né? Ele modifica passagens para manipular as pessoas. E como as pessoas elas são facilmente manipuladas nesse sentido, né, nessa trama. Falando sobre a série, eu já tinha dito que o ritmo é bem lento, mas ele precisa ser, porque a série pede isso. O slow burn faz valer muito a pena o plot twist principal, então realmente ela precisava dessa lentidão e de todos esses diálogos. Sobre essa cena aqui eu não tenho nem o que falar, só sei que eu chorei. Os dois atores mandaram muito bem, tanto a atriz que faz a Lisa quanto o ator que faz o Joey. Nossa, que diálogo, que cena pesada, me fez chorar muito. A cena da igreja é muito assustadora porque as pessoas estão vendo que aquilo não é uma coisa boa. Mesmo assim, elas tomam lá o veneno e elas revivem. Olha o que a crença cega faz nas pessoas, elas acreditam em qualquer coisa. E assim, nós temos mentiras e um padre tentando alcançar a imortalidade e dar imortalidade para os outros. Isso não vai contra todos os escritos que
o povo daquela ilha especificamente estudou a vida inteira nos escritos sagrados? Pensa nisso, eles nem pensam, eles tomam essa atitude assim, sem pensar. Os habitantes da ilha, eles precisavam de esperança e fé. Mas a que custo? O padre trouxe isso pra eles, mas a que custo? Eu adorei ver a Beverly cavando que nem uma barata o chão pra tentar se esconder, porque esse é o ápice, ela era a maior hipócrita de todas. E ela viveu sozinha e morreu sozinha, enquanto todos estavam com a família, com fé no coração e tranquilos cantando lá os salmos, ela estava lá cavando pra fugir, ou seja, ela foi uma hipócrita do fim ao começo. A alusão de Adão e Eva, né, com a Lisa, né, e o Walker aparecendo no final, foi bem legal. Eu entendi essa alusão e a gente vê que a Lisa, ela tá livre, né, do sangue do vampiro, porque ela fala que ela não tá sentindo as pernas. E é isso, gente, o final foi emocionante com eles cantando aquela música, né, e o xerife com o filho rezando, né, a reza deles, de muçulmanos. Foi muito bom de ver, foi uma série que me deixou pensando muito nesse final e me marcou.